Mais uma vez vamos agora abrir a palavra do Senhor no texto que nós vamos usar para a nossa reflexão. Apocalipse capítulo 3, do verso 7 ao verso 13, que é a igreja de Filadélfia, tá? A carta que é dirigida à igreja que ficava nessa região. Hoje pouco se tem, do original, e era a igreja lá de Filadélfia ou em Filadélfia. Capítulo 3, versos 7 a 13. Assim diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns do que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É algo que eu não mencionei nas outras cartas, quando nós meditamos, mas que eu acho justo a gente falar aqui, é a questão do anjo. Todas as cartas, elas são dirigidas a uma figura, e aqui aparece na igreja de Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, se repete em Esmirna, ao anjo da igreja em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, Sardes, Filadélfia, e termina lá em Laodiceia. E muito se fala, quem é esse anjo? A maioria das pessoas pensa, é o pastor. Mas será mesmo? Eu, particularmente, entendo que pode ser o pastor. Pode até ser o pastor. Porque a palavra anjo é aquele que conduz uma mensagem, que conduz, é o que faz o traslado daquilo que é importante, que comunica, que leva. E muitas vezes essa comunicação não precisa necessariamente ser feita pelo pastor. Pode ser outra liderança, faz parte da membresia. E aí a gente vê que quando a gente estipula e é taxativo dizendo que é o pastor, parece que é restrito, mas não é, é amplo. Afinal de contas, não é dois legados que nós temos, oriundos da Reforma, que é o sacerdócio universal dos santos, outro legado que é a interpretação das Escrituras, ou seja, o púlpito, ele não é exclusivo do pastor. Nós temos pessoas que muitas vezes sobem ao púlpito e transmitem uma mensagem que marca os corações e não necessariamente é ordenado pastor. Então, quando a gente observa aqui, eu prefiro não restringir, eu prefiro ampliar. Será que você hoje não é um mensageiro que Deus quer usar
para comunicar uma informação importante? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, esse trabalho, ele não é exclusivo, isso é uma interpretação minha, tá? É uma visão que eu tenho. E o anjo da igreja recebe essa informação, ou aqueles que estavam encarregados de passar essa informação recebem essas informações aqui. E a igreja de Filadélfia, essa igreja Ásia Menor, você pegar lá aquela região da Turquia na atualidade, né? É a região que mais você vai ver concentração dessas igrejas. E é muito provável que tenha sido dado o nome de Filadélfia por conta de um governante que tinha um apelido de Filadélfia. E aí a gente vai parar de pensar um pouquinho em Filadélfia. Aliás, se alguém quiser ir em Filadélfia, é só dar um pulinho ali em Tocantins, quase divisa com o Maranhão, tem ali uma cidade chamada Filadélfia. Não é essa, né? Mas a gente tem alguns homônimos, né, no Brasil, de cidades famosas no estrangeiro. Por exemplo, Óbidos, que é uma cidade lá de Portugal, no Pará, nós temos Óbidos. E temos outras, né? Tem até Corinto, que é uma cidade da Grécia, mas em Minas também tem lá o Corinto. E a gente tem esses homônimos, nessas cidades que têm os mesmos nomes. Sabe o que significa Filadélfia? Alguém já parou para pensar na origem dos nomes? Filadélfia significa amor fraterno, um amor verdadeiro, um amor que se transmite. E é fácil guardar. Filadélfia vem de filos, que é amigo. Daí nós temos a nossa filosofia, que é o que? Amigo da sabedoria. Sofia, sabedoria. Filos, amigo. Então, amigo do saber. E Adelfóis é irmão. Adelfóis é irmão. Então a gente já descobriu o que é Filadélfia. A gente está falando de amor, né, de amizade, filos, e está falando de irmãos. Adelfóis, irmãos. Filadélfia, amor de irmão, amor fraterno, que nem sempre é tão fraterno, né? Tem irmão que às vezes tem mais confusão com outro irmão, mas isso é outra história, isso faz parte da família, né? Isso aí não se muda. Mas a ideia do termo é essa, né? De amor fraterno. Um detalhe interessante, quando a gente pega as 7 igrejas aqui do Apocalipse, nós vamos ver que algumas foram marcadas por pecado. Teve uma que esqueceu o amor, teve outra que começou a entrar no mundanismo, teve outra que se vangloriava, se orgulhava. Nós vemos que algumas, como a gente mencionou, também entraram no mundanismo, e outras foram marcadas por perseguição. É o caso de Filadélfia. Deus declara para Filadélfia: olha, guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. E essa provação é para experimentar os que habitam sobre a terra, está registrado no versículo de número 10. Então é uma igreja que seria perseguida, e foi perseguida. Quando a gente pega a característica de todas essas igrejas, nós vamos ver que todas as características, de uma forma ou de outra, se encaixam em algum exemplo de igreja que a gente tem. Um ou outro exemplo pode se encaixar aqui em uma, um ou outro exemplo a gente pode ver na igreja batista, na igreja metodista. A gente vai vendo que os fenômenos que ocorreram
lá no primeiro século, e a gente está falando aí de 40, 50 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Então a igreja é muito jovem. Para ter uma ideia, nós temos mais tempo de organização do que a igreja de Filadélfia na época que recebeu essa carta. Então era uma igreja que estava o quê? Engatinhando, estava caminhando, suscetível a erros, como todas as outras que a gente vê registros no Novo Testamento. Uma delas, a igreja de Corinto, uma igreja que estava engatinhando, começando o seu ministério, e por isso precisava de adequações. Então o Apocalipse, ele vem para fazer essas adequações, para proporcionar essas adequações. Algumas adequações, ela vem no sentido de uma exortação muito severa. Outras exortações, ou para reconduzir, ou até para orientar, vem numa palavra suave. Outras vêm no encorajamento. O que nós estamos precisando hoje? Precisamos de uma repreensão severa. Nós estamos precisando de uma palavra de encorajamento. Qual é a necessidade hoje da nossa igreja? E quando a gente fala nossa igreja, a gente tem que pensar também a nossa individualidade. Sempre mencionamos isso. A igreja, mas também a igreja, indivíduo que sou eu. E que mensagem eu preciso hoje? Será que eu estou me adequando às questões do mundo e Deus precisa me chamar de volta? Será que eu estou precisando de uma palavra de incentivo para continuar? Olha, eu estou vendo que você está se afastando do mundo. As coisas do mundo têm dificuldade de entrar no seu coração. Você tem repreendido as obras dos nicolaítas. Continuem assim. Ou será que Deus precisa nos dar uma palavra de encorajamento? Está vindo uma perseguição severa sobre a igreja. Gente, isso não é nada improvável. Isso não é nada improvável. Nós podemos sim. Hoje já existe um movimento que estuda a cristofobia. E dos hoje, cerca de 2 bilhões que nós temos de cristãos, e aí a gente inclui protestantes e católicos, há pelo menos 10% desse grupo sendo perseguido, evangélico e católico, por serem cristãos. Quando a gente pega 2 bilhões de pessoas e 10% disso, nós estamos falando da população do Brasil. Cerca de 200 milhões de pessoas são perseguidas no mundo por serem cristãos. A perseguição pode acontecer? Pode. E Filadélfia recebe isso. É essa informação que Filadélfia recebe como principal. São várias as informações. E aí a gente vê palavras do verdadeiro Deus para essa igreja, né? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E uma das coisas que a gente observa aqui, que ele direciona para Filadélfia é: olha, o controle da sua vida está nas minhas mãos. Que coisa boa de ouvir isso. E ele fala isso: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta, e essa porta está como? Aberta. Mas olha, ninguém fecha. Mas eu também coloco aqui uma porta fechada e ninguém vai. Ou seja, eu conheço, eu interajo, eu estou vivendo, eu estou direcionando, eu estou junto. Eu não estou afastado. Que coisa boa de ouvir. E se Deus fala isso para mim, ou fala isso para a igreja de Miaúma, isso é um alento, isso é um incentivo, apesar dos problemas que a gente pode viver, que são naturais da vida humana. E é por isso que a gente sempre menciona isso.
que muitas vezes o impacto de determinada coisa na vida de uma pessoa é devastador. E a mesma coisa que devastou aquela vida na vida de outro, não é tão devastador assim. Vai depender de como essa pessoa está no momento em que a aflição surge. Porque quando nós estamos numa tempestade e não sabemos o que vai acontecer, o temor e o tremor é muito grande. Mas quando nós estamos numa tempestade e sabemos que Deus está conosco naquela situação, a gente caminha mais livre, mais solto. E de novo, é o que diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ainda que eu enfrente o momento pior da existência humana, que é a morte, o Senhor estará comigo. Por isso eu não vou temer. E aí consegue viver e viver bem, apesar dos embates que são naturais na vida do ser humano. Falar em embates na vida do ser humano, olhando alguns rostos aqui, eu sou capaz de dizer, olha o embate que você teve, olha o embate que você teve. E é muito provável que você agora esteja identificando, eu tive essa situação, se não fosse Deus eu não conseguiria sobreviver. Eu passei por isso, verdade, eu perdi, eu adoeci, eu tive isso como resultado, e se não fosse Deus, eu não estaria aqui. E aí a gente tem que olhar para trás e falar, que bom que Deus conhecia, que bom que Deus estava no caminho, que bom que Deus foi direcionando, que bom que Deus foi encaminhando os meus passos e eu pude ser amparado, protegido, até acariciado no momento em que eu precisava de carinho. Isso Deus está falando aqui para os habitantes lá dessa cidade de Filadélfia, amor fraterno. Olha, eu conheço, pode ter certeza que eu estou cuidando, o controle da vida de vocês está na minha mão. Ele também fala aqui de pouca força. Eles observam que a palavra de Deus para ele, olha, vocês têm pouca força. Olha, tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. Tem hora que a gente pensa que é forte, né? E a gente pode cair na nossa força. Porque às vezes a nossa força nos leva a um estado de orgulho, que foi o que viveu a igreja de Laodiceia. Olha, não preciso de nada, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, mas no entanto Deus declara para ela, olha, você é infeliz, miserável, é pobre, é cega e é nua. Então, quando a gente tem a consciência de que nós não temos força, e aí, em consequência disso, a gente vai chegando à conclusão que eu não tenho capacidade, eu não tenho força, eu sou destituído de tudo que é possível me fazer manter de pé, eu quero buscar força, eu quero buscar o conteúdo necessário para me manter de pé. E aí entra a força que o Senhor nos dá. Você tem pouca força, mas uma coisa vocês têm, vocês guardaram a minha palavra, e meu nome nunca foi negado. A alegria do Senhor é a nossa força. Com Cristo no barco, a gente não fala, tudo vai muito bem. O Senhor é o Senhor dos impossíveis. Quando a gente fala de fortalecimento, e é uma frase que eu sempre uso, extraída lá de Efésios, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
não na minha força, não na minha capacidade, mas naquela conferida ao Senhor. Que um detalhe interessante, aqui tinham alguns que eram nominais, queriam até manter as práticas dos judeus e viviam numa falsidade. Por isso nós não podemos aparentar força, a gente tem que ter certeza que a gente é nada mesmo, para que o fortalecimento venha de Deus, fonte segura. Eu tenho condição de atravessar o vale sombrio da morte? Não tenho não, eu vou entrar em desespero. Quando as situações difíceis começarem a surgir, o desespero nasce, se não houver esperança naquilo que é transcendente, no próprio Deus. Por isso que essa igreja recebe isso. Pouca força, mas vocês têm a mim. Minha alma é uma igreja forte? Não, mas é uma igreja que procura se fortalecer no Senhor. E tem que ser assim. A nossa força tem que vir do Senhor. Outro detalhe que a gente observa aqui, a provação, ela é inevitável. Uma máxima que fez muita maldade no meio evangélico, e por que não dizer na sociedade, foi aquela: pare de sofrer. Maldade de forma continuada é aquela: não, Deus te chamou para ser cabeça. Vai interpretar o texto, não é nada disso que o texto está falando. Outra maldade: você vai prosperar. Que maldade isso é heresia. E detalhe, aplaudida por muitos que fazem parte das nossas igrejas. Não, aquilo é verdade. Não é, é mentira. E engana muitos. Quando a gente assume o nome de cristão, a gente pode estar preparado para uma coisa: perseguição. E vai acontecer, numa menor ou maior escala, numa proporção pequena, numa proporção maior, mas de uma forma ou de outra vai acontecer. Porque a comunhão entre a luz e as trevas, ela se torna muito difícil. E às vezes as trevas combatem a luz. E isso é natural. Então, pode ter certeza, você não está numa redoma, você não está com uma super proteção, você não está dentro de um veículo blindado onde nada vai te atingir. Se alguém falar isso, é mentira. Você está sujeito a todas as questões que são naturais aos seres humanos. Foi isso que Filadélfia recebeu. Vai acontecer, mas nós vamos estar juntos nisso aí. Vamos estar juntos. O que virá a partir dessa eleição? O que virá a partir de 2022? Nós não sabemos. Hoje a gente levanta uma Constituição e diz: a gente tem liberdade dada pela própria Carta Magna. Será que isso vai perdurar? Estão minando. Há muitos anos eles vêm fazendo um trabalho de minagem para que os valores sejam destituídos e tidos como coisa de segundo, terceiro, quarto plano. Não sei o que virá. Pode ser que a gente enfrente. Mas, se vier, é para experimentar os que habitam sobre a terra. Sem dúvida. Esperamos que não venha. Tem gente que acha que perseguição vai ser bom para a igreja. Não é. Não é. Nunca é bom. Não tenham dúvidas disso. Não tenham dúvidas. Mas se vier, faz parte da vida humana que atravessemos esse pedaço com a presença
do nosso Deus, sem dúvida, é o que a gente precisa. E por fim vem uma palavra de esperança: eis que eu venho, sem demora. Esperança, e é sentido escatológico. Jesus vem. Mas isso aí foi escrito há 1950 anos e até hoje não veio? Gente, o padrão de tempo para Deus é um pouco diferente do nosso, para não dizer absolutamente diferente. A melhor definição que a Bíblia fala é o seguinte: olha, um dia para Deus, ele se assemelha a 1000 anos, que eu nunca experimentei e jamais experimentarei. Mas 1000 anos para Deus é semelhante a um dia. Então o padrão dele é diferente. Mas eis que venho sem demora. E se não acontecer a minha vinda, acontecerá a sua partida. Por isso que a gente tem a confiança que todas as coisas estão debaixo da mão do poderoso Deus. Essa igreja recebe palavras de incentivo, de carinho, que eu acho que a gente também hoje está recebendo. E como é bom caminhar com o Senhor. Como é bom ter certeza que não estamos sós. Em 87 anos de organização da nossa igreja, eu tenho certeza, e eu ouso dizer isso com convicção, que Deus nunca se afastou daqui. Nós nunca precisamos ouvir a palavra do Senhor: eis que estou à porta e bato, abre, porque isso é uma palavra para a igreja, dita lá na Laodiceia. Eu quero entrar, eu quero fazer parte. Não, a gente tem certeza que Deus sempre fez parte dessa igreja, que Jesus sempre foi parte dessa igreja. Eu não tenho dúvidas disso. Então é muito bom saber que nós, ao longo de 87 anos, tivemos algumas repreensões, alguns puxões de orelha como igreja, algumas reconduções para que o caminho fosse um caminho adequado, mas tivemos carinho da parte de Deus, tivemos alento da parte de Deus, e uma palavra sempre de incentivo da parte de Deus. O que vamos experimentar daqui para frente? Aí eu não sei, mas eu tenho certeza de que tudo que experimentamos na história da igreja, Deus nos abençoou. E o futuro, que eu não sei qual é, mas que Deus já sabe, com certeza também estará com a mão do Senhor, nos amparando se necessário for, sobre nós, para nos abençoar. Não tenho dúvida disso. Por isso a gente segue confiante, sem saber o que vem, mas saber quem estará conosco, aquilo que é uma incógnita. Isso não tem preço. E é maravilhoso saber que Deus está conosco. E que possamos olhar para essa igreja e para nós, como membros de Inhaúma, e dizer: eu quero ser Filadélfia, amor fraterno, filhos adelfóis. Aí aprendemos 2 palavras em grego hoje, né? Quando sair daqui, pode até abraçar alguém e falar: meu adelfóis. Vai ficar esquisito, né? Mas não deixa de ser uma expressão aí de irmão, né? Que Deus nos abençoe, que sejamos de fato adelfóis, que vivem a filia, né? Os filhos, que vivem essa amizade, que vivem esse amor fraterno. Que Deus nos proporcione isso, que Deus derrame isso sobre a nossa vida. Vamos louvar ao Senhor cantando A Certeza do Crente. Esse é um hino que eu particularmente gosto muito e que me traz muitas saudades de pessoas que eu conheci aqui na nossa igreja e que foram úteis no meu crescimento espiritual. Vamos louvar o Senhor então, cantando 105, A Certeza do Crente. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou,
Porque Jesus, meu Salvador na cruz, me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Vamos nos colocar de pé, louvar ao Senhor. 105, a certeza do crente. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. E que a graça eterna maravilhosa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que essa preciosa graça recaia sobre nós, alcançando o povo do Senhor que se espalha na superfície da terra, agora e